Seguindo o nosso roteiro pela Ásia, o próximo destino parece que faz uma viagem no tempo, mas dessa vez para o futuro. Então vem comigo conhecer Singapura! Olá, pessoal! Estamos chegando ao terceiro destino do nosso roteiro pela Ásia. Eu já falei aqui sobre a Tailândia, que foi o primeiro, e sobre o Camboja, que está no vídeo anterior. Só que esse país de agora vai totalmente na contramão dos anteriores, principalmente se comparado a esse último. E por quê? Enquanto no Camboja nós vimos aquelas construções de quase 1000 anos atrás, com histórias tão antigas, o Singapura é um país muito novo e, mais que isso, extremamente futurista e moderno. Claro que o lugar já existe há muito tempo, né? A ilha foi uma colônia britânica no século XIX, foi ocupada pelo Império Japonês durante a Segunda Guerra Mundial, depois voltou a ser dominada pelos britânicos, passou a ser autogovernada em 1959, durante um tempo foi parte da Malásia e aí finalmente conseguiu sua independência em 1965. Até então, Singapura era uma ilha pobre, sem muita significância e tal, mas a partir desse ponto que ela se tornou independente e passou a ser governada por pessoas de lá, pro povo de lá, o negócio foi dando uma reviravolta astronômica. Hoje em dia, Singapura tem um dos maiores índices de desenvolvimento humano e está entre os 6 maiores centros financeiros do mundo. Mas é um país muito pequenininho, é uma pontinha miudinha no fim da Malásia. Para vocês terem ideia, ele inteiro é muito menor que a cidade de São Paulo. Na verdade, Singapura leva a denominação de cidade-estado, assim como é o Vaticano e Mônaco. Ou seja, não tem cidades dentro de Singapura, porque Singapura é a própria cidade e também é o país. Mas enfim, voltando para a viagem aqui. Nós pegamos um voo do Camboja em Siem Reap para Singapura, deu umas 2 horas de viagem, e gente, o próprio aeroporto em si já é uma coisa de louco. De cara eu já vi uns negócios diferentes, umas esculturas que se movia. E se liga só nessa outra parte aqui, eu até peguei uma foto bonitona para ilustrar melhor. Do aeroporto, nós pegamos o metrô até o nosso hotel, que já ficava em uma das regiões mais interessantes de lá, a Little India. A gente passou pela Serangoon Road, que estava linda, com umas decorações iluminadas de ponta a ponta. Mas Dani, você vai para Singapura e um dos pontos turísticos é a Little India? O que acontece? Singapura é um país multiétnico, a maioria da população é descendente de chineses, malaios e indianos. Então, assim, não tem uma cultura específica de lá, não tem nada que você olhe e pense tipo, nossa, isso é a cara dos singapurenses. A não ser, claro, pela sua arquitetura espetacular, que nós vamos ver agora. Como já estava de noite, a gente nem perdeu tempo e logo já seguiu para a área chamada de Marina Bay, ou Baía da Marina. É lá que tudo acontece. Gente, eu nunca vi nada parecido na minha vida. Você chega lá nessa parte, logo você dá de cara com um dos maiores símbolos do país, o Marina Bay Sands. O hotel mais famoso de Singapura ganhou notoriedade mundial por ter uma arquitetura única. São 3 torres independentes de 200 metros de altura que apoiam uma mesma plataforma suspensa no topo delas, onde existe uma das maiores piscinas de borda infinita do mundo. Embora todo mundo diga que essa plataforma é em um formato de um barco, pra mim parecia mais uma nave espacial que, tipo, acabou de chegar na Terra e estacionou ali mesmo. Além do hotel com seus 2.500 quartos e a piscina, o Marina Bay Sands oferece diversas outras atrações, caso você não esteja disposto a gastar aí uns $500 por diária. Aliás, quando a gente passou pela entrada desse hotel, foi lá que a gente viu a maior concentração de carros de luxo na vida. Era só um parando atrás do outro ali, Ferrari, Lamborghini, Maserati, McLaren, absurdo. Lá também tem restaurantes, cassino, teatro e um shopping onde você pode até andar de barquinho lá dentro. Outra atração bem legal que tem integrada a tudo isso é o Art Science Museum, cuja arquitetura é inspirada numa flor de lótus. É muito interessante mesmo. Então, quando você para e olha para tudo isso, juntando com essa ponte muito louca, toda iluminada, forma uma vista inacreditável da cidade. Parece real que você tá no futuro. Já na parte de trás do Marina Bay Sands, a poucos metros de caminhada, fica o maior cartão postal de Singapura, os Jardins da Baía, ou Gardens by the Bay. Esse negócio foi uma das coisas mais fantásticas que os meus olhos já viram. Oi, nosso primeiro dia em Singapura e já estamos bobos com esse Nível lugar. Emirados Árabes. Meu, eu tô num filme de ficção científica, totalmente, olha isso. Avatar.
Tipo isso. Lá atrás tem o hotel Marina Bay Sands, é absurdo, parece que tem um barco em cima do hotel, sério. Tô num filme, totalmente. Quero ficar aqui pra sempre. Gente, é como eu falei aí no vídeo mesmo. A sensação é de que a gente tá dentro de um filme de ficção científica, tal qual o Avatar mesmo, parece o planeta deles lá. Porque realmente não parece que é desse mundo. É lindo, é mágico, é hipnotizante, surreal. Esse lugar foi inaugurado em 2012 com o intuito de trazer uma qualidade de vida melhor para o país, como se fosse uma cidade existindo dentro de um jardim. A parte principal de lá são essas estruturas, como se fossem árvores gigantes, variando entre 25 e 50 metros de altura. Mas é tão grande que, para vocês terem uma ideia da dimensão, esse negócio aqui no meio é uma passarela de 128 metros de extensão que permite que você ande de uma estrutura a outra. Loucura demais! Como se não bastasse toda a beleza, 11 das 18 super árvores são equipadas com painéis fotovoltaicos que fazem a conversão da luz solar para gerar energia para todo esse complexo, inclusive para fazer funcionar o sistema de filtração e reutilização de água. Uma parte que se beneficia muito com isso é onde fica o Flower Dome e a Cloud Forest. São duas estufas imensas que reproduzem os ecossistemas de diferentes lugares do mundo. Ou seja, é um jardim com uma tecnologia muito avançada, mas para fazer tudo isso funcionar de maneira ecológica e sustentável. É impressionante demais, sem palavras. Bom, fazer esse rolê à noite foi mais que suficiente pra gente até aquele momento, e aí nós voltamos pro hotel pra poder descansar, pra no dia seguinte a gente ver mais um monte de coisa interessante. Ou quase isso. Logo cedo nós partimos para um lugar chamado Sentosa. Essa é uma ilha que antigamente foi utilizada como base militar britânica e depois como campo de prisioneiros de guerra pelos japoneses. Aí, quando Singapura começou todo aquele processo de retomar o que era deles, de desenvolver o país e tal, foi decidido que essa ilha seria utilizada como um lugar turístico para a população. E então ganhou esse nome, que em malaio significa paz e tranquilidade. Então essa é a proposta de Sentosa, ser tipo uma ilha da diversão. Ela pode ser acessada de diversas maneiras, dá para ir a pé por um calçadão, dá para ir de ônibus, de carro, de teleférico e de monotrilho, que foi o que nós optamos, já que a gente tinha que pegar o metrô de qualquer jeito. Chegando lá, a gente se deparou com esse lugar lindo, onde tinha o letreiro escrito Sentosa, tudo colorido, e a estátua do Merlion logo ao fundo, e também uns pavão aleatoriamente. Mas infelizmente parece que não tem mais essa parte lá, porque estão construindo umas outras coisas por ali. Esse Merlion que eu falei seria uma mistura de leão com peixe, tipo um leixe. E é um dos grandes símbolos do país, tipo um mascote. Tá em várias coisas deles, ó, inclusive na nossa lembrancinha. Então, por mais que tristemente não exista mais essa estátua do Merlion em Sentosa, que tinha lindos 37 metros de altura, pelo menos ainda tem a original naquela área lá onde fica o Marina Bay, que tem pouco menos de 9 metros de altura. É o que temos pra hoje. Mas voltando lá pra ilha, tem muita atração por lá. São diversos hotéis, vários resorts 5 estrelas, lojas, restaurantes, praia, parque aquático, coisas de aventura, uma infinidade. É um lugar que dá pra passar vários dias conhecendo tudo isso aí. Claro, se você tiver um bom orçamento. E uma das principais atrações lá de Sentosa é o parque temático da Universal Studios. Bom, nossa ideia era dar essa passeada pela ilha, conhecer alguns dos seus pontos e voltar para a cidade para seguir o nosso roteiro, né? Ainda tinha muito que ser visto. Então eu fui lá, só tirei umas fotos lá no famoso Globo da Universal e seguimos nosso caminho. Mas, gente, acontece o seguinte: diferentemente do meu namorado, que conheceu tudo quanto é parque nos Estados Unidos, eu nunca fui pra lá, não sei quando isso vai acontecer. Então sim, visitar um parque da Universal seria muito uma coisa que eu gostaria de fazer. A gente não tinha pensado em ir nesse parque porque nós já tínhamos outros planos parecidos para um outro destino dessa viagem, então meio que não tinha necessidade. Mas conforme eu ia me afastando de lá, vendo aquela oportunidade escapar das minhas mãos, me deu tanta tristeza, tanta frustração. E eu não conseguia esconder isso, por mais que eu quisesse, porque eu sabia que não ia rolar. A gente tinha só aquele dia pra fazer tudo lá em Singapura e eu não podia privar o Ricardo de conhecer as outras coisas como ele tanto queria. Mas lógico que ele percebeu como eu fiquei, se compadeceu com a minha tristeza. E aí ele virou pra mim e disse assim: Dan, quer saber? Vamos lá no parque.
Mano, foi um dos momentos mais felizes da minha vida. Eu nem consigo descrever o tamanho da gratidão e da euforia que eu senti nessa hora. Depois fala que eu sou mimada, você que me mima, me mima. Senti uma certa culpa? Senti. Mas zero arrependimentos, porque foi muito divertido pra gente. Tinha parte do Jurassic Park, tinha parte do Egito, a do Madagascar, que era muito fofo. A gente foi lá nos barquinhos, que é como se você entrasse dentro do filme. Oh, that's good. Okay, I got you. All right, boys, Let's go check it out. Parece até um negócio bobo, mas até o Ricardo, que é o Ricardo, curtiu isso de tão bem feito que era. E o mais legal, boa parte do parque é inspirada em Far Far Away, ou Tão Tão Distante. Sim, o reino dos filmes do Shrek. Sabe aquela cena em que eles chegam lá, que toca Funktown e tudo? Gente, é igual. Tem a entrada, tem o outdoor da fada madrinha, tem o castelo. Cara, o castelo é maravilhoso. E numa parte um pouco mais fora dali, tem até a casa do pântano do Shrek. Mano, eu pude até ouvir All Star tocando na minha cabeça. Não, mas agora eu vou contar uma coisa engraçada pra vocês. Até aquele momento, os únicos parques que eu tinha ido na vida eram o Play Center e o Hopi Hari. E eu tinha uma certeza na minha vida de que toda e qualquer montanha-russa machucava o corpo, né? Natural. A velocidade, a inércia vão fazer você chacoalhar e se bater contra o brinquedo. Mas aí, quando nós fomos nas montanhas-russas de lá, eu saí totalmente surpresa em saber que não machucava nada. Era confortável. Mano, eu fiquei em choque com essa constatação. Minha vida foi uma mentira. Foi muito louco que eu finalmente pude entender algumas diferenças, né? Que os caras levam a outro nível mesmo. Mas, gente, valeu cada segundo que a gente ficou nesse parque. Foi muito inesquecível. Tipo, pode ser que a gente tenha deixado de ver algumas coisas legais pela cidade. Mas de forma alguma que essa experiência tenha sido menos interessante. Muito pelo contrário. Ainda mais que eu nunca tinha visto nada daquilo e eu sendo uma pessoa apaixonada por parques de diversão. Aí nós saímos de lá no fim da tarde e aproveitamos para ir de novo naquela parte onde tem o Gardens by the Bay, que a gente ainda não tinha visto na luz do dia. E, gente, era lindo igual. Vale muito a pena fazer isso de ir em diferentes horários para ver de diferentes formas. E por falar em diferentes formas, nesse rolê pelo jardim nós vimos umas esculturas bem curiosas, como essa aqui. Apenas um bebê gigante de 8 metros flutuando. Normal. Aí nós ficamos por lá até o pôr do sol e mais tarde passamos pela Fountain of Wealth, uma fonte de água enorme e linda, que fica a mais ou menos 1 quilômetro das coisas principais ali. Então eu creio que a gente já estava muito detonado àquela altura para fazer qualquer outra coisa, então nós voltamos pro hotel porque nosso voo já saía no dia seguinte de manhã. Olha, eu acho que de todos os países que nós visitamos nessa viagem, o único que eu faria muita questão de voltar, inclusive quero, seria Singapura. Porque assim, por mais que você pesquise muito antes de viajar, você só vai compreender melhor o lugar quando você estiver lá. Então tem países que a gente acaba ficando mais tempo do que deveria e outros menos tempo do que seria o ideal, que foi o caso de Singapura. Porque você vê lá e o país é um ovo, aí você pensa, nossa, dá pra fazer tudo rapidão. Mas aí acaba que você descobre 1 milhão de atrações que daria pra ficar curtindo uma semana o lugar. E outra, Singapura é um destino que divide muitas opiniões. Eu já ouvi de outras pessoas que elas não curtiram tanto porque parecia ser superficial demais, como se tudo fosse meio falso. Assim, não concordo, mas também consigo entender essa visão. Porque por mais que tenha lá o desenvolvimento absurdo, a tecnologia, a sustentabilidade e tal, pode ser mesmo que dê essa impressão de que falta uma alma, uma coisa de dentro pra fora, sabe? Mas aí sei lá, né? Talvez só morando lá mesmo pra saber melhor. E uma coisa que a princípio me fez torcer o nariz foi saber que um país tão futurista como aquele, ironicamente, tem leis tão retrógradas, tipo ser proibido ser homossexual. Eu até vi uma matéria recente falando que eles vão revogar essa lei, vão descriminalizar e tudo. E oremos, né? Já tá mais que na hora. Inclusive, cerca de 1 ano antes da gente ir pra lá, um dos meus grandes ídolos, o Adam Lambert, quase foi impedido de fazer o show lá por ser gay e por ser sexy demais. Juro. E o país tem várias outras leis bizarras, como a proibição do chiclete, atravessar fora da faixa, conectar em Wi-Fi alheio, alimentar pombos, cantar músicas obscenas em público. Isso seria até útil aqui. E existe também uma restrição engraçada, que a fruta nacional de Singapura, chamada durian, é proibida de ser consumida em vários lugares, porque ela tem um cheiro extremamente fedido e forte e nojento.
Agora, teve uma coisa lá que, mesmo não tendo nada a ver, foi bem intimidador. Quando a gente ainda tava no avião, chegando em Singapura, os comissários de bordo entregaram pra gente aqueles cartões de imigração, sabe? E simplesmente tinha isso aqui escrito: existe pena de morte pra tráfico de drogas. Tipo assim, né? Ah, obrigada por avisar. E enfim, mesmo com essas leis tão insanas, outras revoltantes, né? A gente não sentiu esse clima pesado por lá. Eu mal vi policiamento. Então, não sei bem como é na prática, mas como turista e sendo um casal de homem e mulher, foi tudo ok. E então, para chegar no próximo país do nosso roteiro, a gente foi Indonésia. Nós fomos para Jakarta, capital da Indonésia, que mais uma vez nem tudo saiu como esperado. Logo mais eu conto essa história pra vocês. E muito obrigada por acompanhar mais esse trecho da nossa viagem pela Ásia. Valeu, pessoal. Até a próxima.